Boa tarde a todos, ou boa noite para quem está aqui em Portugal, ou bom dia para quem vai assistir depois desse programa. Sejam todos bem-vindos ao programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, aqui no canal Amigos de Nosso Lar. Esse nosso programa que é um bate-papo em conjunto, o Nelson, um convidado, e a gente tenta trazer aqui também Joana de Ângeles, claro, para conversar conosco, para acrescentar, para bater papo junto conosco. A ideia do programa é um grande bate-papo entre todos nós. E vocês aí de casa também, se sentirem à vontade, quiserem perguntar, interagir, dentro do possível a gente vai trocando aqui, tá bom? O programa, nós estamos aqui ao vivo, 17 horas Brasil, 21 horas aqui em Portugal, e a gente está ao vivo aqui para trocar um pouquinho, tá? Conversar. Sejam todos bem-vindos. E o tema de hoje, vou até já lançar aqui o banner aqui embaixo, olha, o tema de hoje está aqui, ó. Tema de hoje, ser cristão em tempos de transição planetária. Essa história de transição planetária, eu não sei o nosso convidado, mas eu vou dizer para vocês. É um tema que parece que está cada vez mais popular. Cada vez eu escuto mais falar, sabe? Aquela coisa assim, não, porque a transição planetária, porque isso, porque aquilo. Por que será? Por que será que cada vez mais se fala em transição planetária? Será que a água está batendo no bumbum, está começando a incomodar de alguma forma, e o pessoal está parando para refletir e buscar esse conteúdo que a espiritualidade nos traz aí há tantos e tantos anos, para buscar uma explicação, um entendimento, interpretação, e claro, o nosso desafio aqui com o tema de sermos cristãos frente a tudo isso que vem acontecendo no mundo como um todo, tá? É um pouco disso que a gente vai falar, estou dando spoiler já aqui, mas eu vou apresentar aqui, para quem não conhece, o famoso Gustavo Musa Leme, que é o nosso amigo, que está aqui conosco mais uma vez. Ele já teve... É aquele lá do Instagram, tá? Sabe aquele que faz os vídeos engraçados lá do Instagram? É ele mesmo. Não só no Instagram, tem também o YouTube, super legal. Tá aí o nome dele, tá? @Gustavo.espiritismo, @Gustavo.espiritismo. Quem não conhece, vai lá no Instagram, segue, passa a conhecer, conhece o trabalho dele, os programas bem legais no YouTube também. Eu sou fã, sou seguidor, tá? E sou amigo também, a gente está aqui mais uma vez trocando pela segunda vez. Ano passado a gente esteve juntos, já no programa Resenha Espírita, que é um outro programa, mas mais ou menos nessa dinâmica aqui, numa conversa, numa troca, num bate-papo. E está lá no meu YouTube, tá? Pesquisa lá no meu YouTube, ou então manda para mim depois uma mensagem no inbox, que eu compartilho para vocês o link, tá bom? Do programa Resenha Espírita. Nós falamos quando tudo muda, eu acho que foi o tema, alguma coisa sobre mudança. Já, pronto, faz um ano já, não lembro exatamente o que é. Mas pronto, está aqui. Está aqui apresentado o Gustavo, sem mais apresentações, palestrante, divulgador do Espiritismo. Por mais Gustavos no mundo, tá? Para divulgar o Espiritismo de uma forma leve, tranquila, engraçada, dinâmica, atual. Eu sou fã. Passo a palavra aqui. Boa tarde, Gustavo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo com Joana de Ângeles. A palavra é sua. Boa tarde, obrigado. Boa noite a vocês de Portugal. Boa tarde a quem está aqui no Brasil. Eu fiquei aqui sem jeito com a sua apresentação. Nós somos amigos, a gente está aqui de uma maneira descontraída, realmente, para falar sobre a doutrina espírita, aprender uns com os outros, muito mais para aprender do que para passar qualquer coisa. Um pouquinho que a gente pode dizer é com base nos estudos que a gente faz da doutrina espírita, sempre embasado nas obras básicas de Allan Kardec. Lá nos vídeos a gente brinca, a gente descontrai, mas por trás da brincadeira, por trás da descontração, que tenha informação, que tenha conteúdo, né? A gente brinca, mas não deixa de falar sério. A proposta é realmente essa, falar de espiritismo de uma forma descontraída, porque o nosso segmento, né, o nosso movimento espírita, ele é recheado de pessoas que têm uma oratória um pouco mais séria, que tem uma oratória um pouco mais formal, e talvez uma outra forma de abordagem possa falar com outros públicos, e a ideia é justamente essa, tentar despertar o olhar das pessoas que ainda
não se identificaram com a doutrina espírita, para que possam aqui também ser colegas da gente, ouvir alguma coisa. E a ideia aqui é essa. Eu agradeço o convite, estamos à disposição para bater papo, convido a quem não segue ainda lá no Instagram, está aqui embaixo no arroba, só aparecer por lá que vai ser bem-vindo. Que bom, Gustavo, que bom. Antes de fazer a oração aqui para a gente dar início, eu também sou... A gente nunca conversou sobre isso, mas eu assino embaixo, acho que é muito público e de alguma forma a gente vai se sintonizando, o público vai se sintonizando com algumas preferências pessoais, com o modo de um explanador, de um orador. Então, quanto mais formas que a gente possa abordar os temas em diversos formatos, mas sempre levando a seriedade, a base, não fugindo, né, não indo para devaneios, mas dá para tratar com humor, com riso, com mais alegria, com mais leveza, muitas vezes para sair do tradicional, digamos assim, como o Gustavo falou, às vezes é muito mais formal. E o informal não deixa de ser sério e não deixa de ser profundo também e importante. Então, eu compartilho com o Gustavo dessa opinião. Vamos lá, pessoal, vamos fazer uma oração. O pessoal aqui já vai chegando aos pouquinhos. Mais uma vez, convido a todos. Se alguém tiver uma dúvida, pergunta sobre o tema, fica à vontade, tá, pessoal? Vou fazer a oração aqui e convido, claro, a quem sentir à vontade a fechar os olhos conosco. E nesse instante, rogamos a Deus Pai, agradecidos que estamos por essa encarnação, por estar vivenciando aqui esse momento, esse presente agora, por estarmos aqui juntos, buscando vibrar em uníssono, agradecidos ao Cristo, o nosso amigo Jesus, aquele que está sempre ao nosso lado, aquele que nos mostra o caminho da felicidade, que nos mostra o caminho do amor. E dessa forma agradecemos também, em especial, aos trabalhadores do canal, amigos de nosso lar, que nos envolvem com tanto amor, para que possamos aprender aqui, nesse programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, um pouco mais sobre a doutrina do Mestre Jesus, essa doutrina de amor. E dessa forma, pedimos autorização para dar início a mais um programa, nessa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, vamos lá? Vamos começar então. Gustavo, tema de hoje está aí. Ser cristão em tempos de transição planetária. Como é que faz, Gustavo? Conta pra gente, como é que faz para a gente ser cristão aí nesses momentos turbulentos de transição planetária? É um desafio a mais, né? Porque nós sabemos que quando aproximar-se o período da transição planetária, quanto mais o funil aperta, quanto mais chega perto do momento, a gente vai estar vivendo dias mais turbulentos, né? E então é mais difícil para que a gente se mantenha dentro da proposta do Cristo, mediante uma situação um pouco mais turbulenta, mais caótica ao nosso redor. Mas é importante dizer, Nelson, quando a gente fala de transição planetária, e que é um fato, ela já está ocorrendo, não é uma opinião. Bom, Kardec fala isso, a Bíblia também nos traz isso, nós vamos falar sobre isso aqui, das evidências que a transição planetária já se apresenta aí fora, fatos que a gente pode buscar no dia a dia, que nos dão a evidência de que a transição está ocorrendo. Mas quando a gente fala de transição planetária, a gente está falando aqui de um fenômeno para séculos. Nós não estamos falando aqui de um fenômeno para décadas, de um fenômeno para meses. É um processo longo, que vai levar um certo tempo, e gerações vão passar pela Terra, cada uma no seu momento, cada uma com a sua oportunidade, mas a transição planetária, ela é um período para séculos e não para décadas. Então a gente não vai sair daqui quando o planeta já estiver em mundo de regeneração, até porque não é uma coisa perceptível assim como o dia e a noite, não é uma coisa perceptível assim como qualquer outra coisa que a gente possa notar de uma maneira brusca, né? Ela vai acontecendo aos poucos, até que chegará um momento em que, de fato, nós viveremos dias melhores
são frutos da regeneração, que é a terra que se aproxima da gente. Eu não sei se eu estou falando muito ou se eu posso seguir falando, mas se eu puder seguir falando... Fica à vontade, Gustavo, fica à vontade, a palavra é sua. Eu quero dizer, e até quero indagar você, quero indagar o público que nos assiste agora, quantas vezes você já ouviu falar de fim do mundo? Eu não sei se aí, em Portugal, fala-se, ou já falou-se em fim do mundo, né? Aqui no Brasil, pelo menos, desde a virada do milênio. Se fala, quando chegar no ano 2000, vai acabar o mundo. Aí chegou o ano 2000, não aconteceu nada, continuou tudo normal. Depois falaram em 2012, né? Eu até lembro o dia, 21/12/2012, que segundo, acho que o calendário maia, né, dizia era o final do mundo, as pessoas ficaram muito preocupadas naquela época. Depois se falou em 2019, por causa de um vídeo que existe aí na internet, supostamente dito pelo Chico Xavier. Eu digo supostamente porque eu não ouvi ele falando, e ainda assim é um sinal de uma transição lenta, mesmo que seja uma data citada. E agora os nossos irmãos espíritas estão muito apegados ao ano de 2057. Né? Você já deve ter visto alguns vídeos aí na internet, onde alguns colegas, alguns confrades da doutrina espírita, pessoas até de uma abrangência grande dentro do movimento espírita, batendo o martelo lá, que é 2057 é o ano da transição planetária. E aí eu fico um pouco receoso quando vejo essas coisas, e eu recorro a Kardec, sempre. Vamos buscar lá na teoria o que Kardec fala, o que os espíritos nos trouxeram a respeito de datas, né? E tem lá, Kardec fala, assim, o final da transição planetária, Kardec dá a data, que talvez os amigos que tenham estudado, pode ser que passou despercebido, mas está lá. Se você pegar lá o item 267, salvo engano, eu estou com a cabeça um pouco fraca hoje, mas acho que é o item 267 do Livro dos Médiuns, Kardec fala de data. É que eu estou sem ele aqui para ler, mas quem pegar para ler, vai ver lá que Kardec fala que sim, acontecerá, grandes acontecimentos acontecerão, que marcarão a data final de um tempo, de uma era, e que, aí que está o X da questão, né? Aqueles que falam em data estão praticando misticismo. Kardec é claríssimo em afirmar isso para a gente, dizendo que quem afirma data para o acontecimento de algum fato está incorrendo em misticismo, porque não existe data. Então, os nossos amigos que teimam em afirmar data X, Y ou Z, infelizmente, é um misticismo. A gente pode afirmar que ela está ocorrendo, mas a data que ela vai acontecer de fato, que ela vai se finalizar, a gente não pode afirmar. O que a gente pode afirmar com as palavras do Cristo é o período em que nós observarmos algo na sociedade, porque nós vamos falar isso já já. Aí sim, quando a gente perceber esse sinal na sociedade, a gente pode falar, agora está concretizada a transição planetária, agora acabou o mundo de provas e expiações, e agora sim, estamos vivendo num mundo regenerado. Então, muito cuidado, pessoal, para falar com data. A gente pode falar de acontecimentos, de fatos, mas data, não. Em nenhum momento a gente pode falar de datas. Muito bom, Gustavo, você chamar a atenção disso, porque é uma percepção minha, tá? Acredito que muitos de nós ainda percebemos a vida muito naquela coisa hollywoodiana, sabe? Do fim do mundo, o Armagedon, e que vai acontecer, e a bola de fogo vai vir, vai destruir tudo, e vai dizimar, e a Terra vai ser os miseráveis, aquela coisa toda, muito catastrófica. E vou só contar uma coisa aqui engraçada que aconteceu. Engraçado, pronto, para a gente, talvez engraçado, né? Mas não para quem tem essa percepção, esse sentimento, esse pavor, esse medo. Mês passado aqui, Gustavo, mais ou menos mês passado aqui, em Portugal, na Europa toda, teve um fenômeno que se chama aurora boreal, que acontece no norte da Europa, mas por uma mudança climática, ponto, não sei, não sou perito para dizer, mas vários países, inclusive Portugal, Espanha e não só outros, o céu de noite fica rosa e mexendo assim, como se fosse uma nuvem, uma coisa muito bonita até, muito admirável.
E aconteceu, e foi um registro, e saiu até em algumas mídias, que várias pessoas acharam que era o fim do mundo. As pessoas ficaram com medo, acreditando que era o fim do mundo. Então, isso ainda existe, de uma forma geral, num coletivo, onde as pessoas estão sempre esperando o fim do mundo, um medo, por falta de conhecimento. E é importante a gente recorrer, como o Gustavo falou, recorrer à base, e principalmente... Oi? Tudo bem? Voltou. Não sei se foi eu ou foi você, de repente sumiu ali. Isso foi você. Foi eu? E é bom a gente, voltando aqui, recorrer a Kardec para a questão das datas e períodos, para não cair, como o Gustavo falou, no tal do misticismo, tá? Percebendo o quanto de maleabilidade ou flexibilidade existe dentro desses períodos. Vou dar um exemplo aqui que não tem muito a ver, mas a gente pode tirar como referência. A nossa própria encarnação. Olha só. Não está carimbado o dia certinho, a hora certinha que a gente vai desencarnar. Quando a gente encarna, há mais ou menos um período do fluido vital, mas de acordo com as mudanças, com as escolhas dentro do nosso livre-arbítrio, isso tudo, tanto bem ou mal, é a nossa opção, a nossa escolha. E da mesma forma, vamos trazer agora aqui para o mundo, existem os períodos, a fase de transição. Mas como eu acho que foi muito importante, Gustavo, ressaltar isso. Vamos tomar cuidado, tá, pessoal, para não cair nessa coisa da cartomancia, do número da Mega Sena, e que cai numa vala muito, muito complicada. Passa a palavra, Gustavo, fica à vontade. Eu não quero aqui levantar o meu depoimento contra nenhum colega do movimento espírita, mas, infelizmente, a gente, público, né, que assiste às grandes palestras, a gente tem mania de botar um ponto final naquilo que o palestrante, já um pouco mais conhecido, fala. A gente precisa investigar, gente, né? A gente precisa ir atrás, porque as informações, elas às vezes divergem. Então, o livro Obra Básica está lá para isso, e ninguém sabe tudo. Bom, ninguém é uma pessoa que fala em nome da doutrina. Ninguém fala em nome da doutrina, tá bom? Cada um fala o seu conhecimento, e o homem é falho, a gente precisa ir atrás, porque o tempo, o Nelson falando sobre isso, ele é mais ou menos como um atravessar de um túnel, né? Quanto tempo demora para eu atravessar um túnel? A gente está indo para a praia, por exemplo, aqui no Brasil, da minha cidade, para chegar até a praia, a gente passa por alguns túneis, né? Cruzando montanhas. Quanto tempo demora para cruzar um túnel? Depende. Se eu for de carro, eu vou cruzar o túnel em 4 minutos, 3 minutos. Né? Se eu for de bicicleta, em 7, 8. Se eu for a pé, eu vou cruzar ele em 20. E, de repente, eu posso até estacionar no meio do túnel, ficar parado um pouco, e depois eu continuo, e aí eu vou demorar muito mais tempo. A transição planetária é isso. Nós estamos atravessando um túnel. Né? Quanto tempo vai demorar para chegar lá no final e a gente ver a luz? Depende da velocidade que a gente caminha. Então, às vezes, essa transição planetária, ela vai demorar 50 anos. Às vezes vai demorar 100, às vezes 200, às vezes 300, porque depende da nossa marcha, depende do nosso esforço pessoal. E o dia que ela acontecer, pessoal, não vai ter nenhum evento assim, né, cinematográfico que vai marcar esse momento. Né? As coisas vão continuar sendo como são, tá bom? Os prédios vão continuar sendo de concreto, né? Os rios vão continuar sendo feitos de água, a gente vai continuar tendo um corpinho assim, com cabeça, com 2 olhos, com boca, a cor da pele vai ser a mesma, não vai ter homenzinhos verdes andando por aqui. Então, tudo vai continuar normal. O que vai mudar é o nível de evolução das pessoas que estarão vinculadas à Terra. Porque nós estamos tendo a oportunidade de mostrarmos que nós já entendemos um pouquinho mais das leis de Deus, que nós já praticamos um pouquinho mais as leis de Deus, as leis do Cristo, e, portanto, a gente vai voltar para cá, nós merecemos voltar para cá, umas próximas encarnações, quando aqui subir de nível, passarmos para a regeneração, como numa escola, nós estamos na 2ª série, a 3ª série está chegando. Quem vai para a 3ª série? Quem passou de ano, quem já tem conhecimento suficiente para as lições compatíveis ao 3º ano. Se você não tem conhecimento a isso,
você vai ficar no segundo ano, amiguinho. A Terra não será mais segundo ano, será o terceiro ano. Então você não vem para a Terra, você vai para um outro planeta que é nível 2, né, nível segundo ano. Então, assim é feita a seleção e tudo vai seguindo, mas sempre conforme as leis de Deus, sem nenhuma grande catástrofe, sem nenhuma grande mudança aparente. Somos nós que vamos aproveitando ou não as oportunidades que estamos tendo hoje para merecermos a regeneração, ou ainda precisamos passar por outros planetas de provas e expiações, que não é agradável, né? Sejamos claros, o mundo de provas e expiações não é um mundo agradável. É um mundo onde ainda predomina o mal. Kardec também faz essa explanação sobre as características dos mundos, e quando ele caracteriza os mundos de provas e expiação, ele fala lá que o mal ainda prevalece. Aqui ainda tem muita morte, doenças que não têm cura, aqui ainda tem assaltos, roubos, aqui ainda tem muitas catástrofes provocadas pelo homem, em decorrência da má preservação da natureza. Então aqui a gente sofre muitas coisas, porque o mundo ele apresenta essas características. Então quando a gente se coloca a sermos melhores, a gente está dizendo para o Cristo assim, ó, eu estou me esforçando para subir o meu nível. A hora que você achar que eu já estou merecendo, me manda para o terceiro ano. Eu já estou legal aqui no segundo, para mim já deu. Aí o Cristo é que faz essa análise, né? É uma coisa que não é escolhida por nós, mas a espiritualidade que entende o nosso grau de maturação e nos colocará numa próxima encarnação, num mundo mais confortável ou não. Eu gostaria muito de fazer a minha parte agora, de me esforçar para que eu possa voltar aqui no mundo regenerado, porque eu já não estou mais aguentando. Se bem que eu ainda acho que eu vou voltar umas 10 vezes aqui, viu? Porque eu sou um sujeitinho meio, mas eu acho que eu vou precisar voltar muito aqui ainda. Gostaríamos, Gustavo, gostaríamos, no plural. É interessante o que o Gustavo falou, e eu acredito que esse é o grande convite para todos nós. Olha só, o esforço, o merecimento, porque se a gente, vamos lá, vamos parar para pensar aqui, pessoal, rapidamente. Se a gente já fosse uma florzinha melhor que se cheire, a gente não precisava mais estar aqui encarnando ainda no mundo de provas e expiações como esse, com predominância do mal, como o Gustavo falou, que não é nada agradável, tá? Sem Disneylândia. O negócio é complicado, mas sabe o que isso nos diz? Nos diz um pouco de nós. Por isso que é o convite do esforço para esse melhoramento, para ser melhor, para aprender a amar, para fazer o que é certo. E o que é o certo, Nelson? O que é certo, Gustavo? Está aqui, ó, está aí, ó, na sua consciência. A gente sabe o que é o certo. Consulta a lei de Deus. Onde é que está a lei de Deus? Está na nossa consciência. Olha, vou passar aqui para Joana de Ângeles, um trechinho que eu só para trazer ela aqui nessa questão da transição, uma mensagem que ela psicografou em 2006, eu vou dar referência aqui. Procure no Google, tá? Se chama A Grande Transição. Então, Joana de Ângeles tem uma mensagem linda que aborda a transição planetária, um processo como todo, mas eu separei um trechinho aqui só para trazer ela para a conversa conosco. Joana nos diz o seguinte: não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta como resultado da lei de destruição geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberante com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentosos que já se vivem. Fechou aqui o meu trecho que eu separei. Olha só, 2006, tá? Faz 20 anos que essa mensagem está aí. Será que tem sinal aí? Não tem sinal? Passa a palavra, Gustavo. Você, sabiamente, se antecipou a minha fala, porque quando eu entrasse um pouquinho mais nos sinais dos tempos, cataclismos era um deles, e a gente ia falar disso de uma maneira mais direta. Então, você foi muito preciso, né, trazendo para nós essa fala da Joana, que vem somar no nosso conhecimento e no nosso estudo. Lá no livro A Gênese, no capítulo 18,
É um capítulo que já nos diz, ele é intitulado de uma maneira que ilustra esse assunto. São chegados os tempos, né? Então, quando eu disse que não sou eu que acho que nós estamos em transição, não acho, é fato, está lá na Gênesis, são chegados os tempos, nós estamos vivendo o tempo de transição planetária. Como que a gente pode afirmar isso? Eu vou ler para você, eu vou pedir licença para virar do lado aqui, eu estou com o meu notebook aqui, só o capítulo 18, a primeira frase, dá uma olhada na primeira frase. Está lá assim, ó, são chegados os tempos em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então está dizendo assim, chegou o tempo de que grandes acontecimentos acontecerão para a regeneração, para começar o mundo de regeneração da humanidade. Ah, legal. Kardec está falando isso para a gente. Mas quais são esses grandes acontecimentos que vão acontecer, que vão marcar a transição planetária? Aí nós vamos lá para a Bíblia. Nós vamos lá para a Bíblia, nós vamos pegar o Evangelho de Mateus para a gente poder entender quais são esses sinais que Kardec disse na Gênesis que aconteceriam, recorrendo à Bíblia. E é interessante nesse momento, até para ilustrar, como dizem que o espírita não estuda a Bíblia, né? Então a gente vai pegar a Bíblia agora para complementar uma informação que está lá na Gênesis, ou seja, são livros que se completam, são livros que se fundem, porque são de tempos diferentes, com informações iguais, mas para momentos diferentes, com linguagens diferentes, que vem se completando. Então, lá em Mateus, capítulo 24, os discípulos abordam Jesus e dizem para ele assim, quando Jesus fala, né, que não ficará pedra sobre pedra, aí os discípulos perguntam para ele assim, mestre, quais sinais, qual sinal haverá que a gente pode entender que está realmente chegando o tempo? E aí Jesus dá 7 sinais, eu quero dizer os 7 aqui, tá? Jesus dá 7 sinais, na verdade não são 7, são 6. O 7º é quando chegar o tempo de transição planetária final. Então, sinal número 1, Jesus fala assim, haverá falsos cristos. Então, quando a gente olha para essa fala de Jesus, e a gente traz para o nosso dia a dia, a gente vê na sociedade pessoas se intitulando o Cristo, falando em nome do Cristo, querendo ser os donos, os detentores da verdade, ou até mesmo o próprio Cristo. Então, esse primeiro sinal, a gente olha para a sociedade e fala assim, esse sinal está acontecendo. Está acontecendo realmente. Se esse era um sinal, está cheio por aí. Já está acontecendo isso. Sinal número 2, que o Cristo fala no Evangelho de Mateus. Haverá guerras. E nós estamos vendo guerras, mais uma vez, voltando a fazer parte da realidade humana. De fato, as guerras nunca acabaram, diminuíram, outras menores, de conflitos menores, mas nós estamos de novo com um conflito aí na Rússia contra a Ucrânia, temos também o conflito da Palestina contra Israel, entre outros conflitos que estão acontecendo no mundo, países grandes querendo se envolver, correndo risco da guerra se espalhar pelo planeta mais uma vez. Então haverá guerras. O Cristo disse, olha as guerras aí acontecendo. As guerras pessoais, a nossa guerra contra o orgulho, a nossa guerra contra a vaidade. Nós temos muitas guerras acontecendo por aí. Segundo o sinal do Cristo, haverá guerras. Já está acontecendo por aí. Então, de fato, me parece que o Kardec estava certo, né? Questão número 3, haverá cataclismas. Está na Bíblia isso, gente. Capítulo 24, Evangelho de Mateus. Né? Haverá cataclismas. E aí depois a gente vem estudar, que é onde eu ia chegar, que não são só cataclismas naturais. A doutrina espírita vem nos trazendo que também são sociais, morais. Eu não sei como é que está aí em Portugal, mas quem me acompanha do Brasil sabe que os últimos 3, 4 anos aqui no Brasil foi um caos social. Ninguém mais tem direito a nada.
né? O país dividido em duas partes, a parte A e a parte B, todo mundo se confronta, todo mundo se enfrenta, ninguém tem tolerância, não tem mais direito à opinião, famílias criando atrito, briga, rompendo festinhas de final de semana, porque não pode juntar um tio e um outro tio, porque os tios brigam. Né? Na sociedade, então, isso é um absurdo, você, né, não tem direito a dar a sua opinião. Está terrível, um cataclisma social danado. Número 3, então percebemos que também caminhamos aí nesses acontecimentos que o Cristo disse. 4, item número 4, que Jesus nos dá como sinal do que são chegados os tempos. Aquele que falar em meu nome será perseguido. Então nós estamos vendo desde o Chico Xavier, que veio falar em nome do Cristo, a perseguição ao Chico. Eu não quero aqui puxar a sardinha para o nosso lado, da doutrina espírita, porque também seria uma pretensão da minha parte. Nós vemos aí muitos religiosos de outros segmentos sendo perseguidos, padres sendo perseguidos, pastores sendo perseguidos, o Papa, que é extremamente perseguido, simplesmente porque fala em nome do Cristo. É claro que eu não estou aqui me comparando com nenhum desses, pelo amor de Deus, tá? Mas eu quero dizer assim para você, quando eu posto coisas do Cristo, simplesmente porque eu resolvi falar do Cristo na internet, eu apanho. As pessoas me mandam directs ofensivos, me chamam de anticristo, me chamam de um monte de outras coisas que eu não vou falar aqui, né? Ameaçam a minha vida, simplesmente porque eu resolvi falar do Cristo na rede social, né? E friso, não estou me comparando a ninguém, estou dando um exemplo pessoal da minha parte, e sei que acontece com todos os irmãos que estão nos assistindo agora, que se ousam, porque hoje em dia é quase uma ousadia, a falar do Cristo, por exemplo, numa festinha de final de semana, um aniversário que reúne a família, está todo mundo falando de coisas mundanas, está falando de festa, de dança, de bebida, né, de fofoca, aí você ousa falar do Cristo, é porque o Cristo, pronto, você é o careta, você é esse papo agora, bem na hora da festa, quer dizer, aquele que fala em meu nome, será perseguido. Item número 5, sinal número 5 que Jesus nos deixou da transição planetária, haverá falsos médiums. Olha só, haverá falsos médiums. Na verdade, o texto original, ele traz a palavra como profetas, haverá falsos profetas. Mas a gente pode trazer para hoje em dia e entender que são médiums, né? E quantos falsos médiums nós estamos vendo por aí, gente? Pessoas brincando com a mediunidade, né? Pessoas usando de má fé para enganar as pessoas, né? Eu tenho visto aqui no Instagram psicografia de cachorrinho, com todo respeito aos irmãos que levam a sério esse tipo de coisa, e gente que cobra para trazer psicografia de cachorrinho. Quer dizer, haverá falsos médiums? Tá aí, cheio de falsos médiums, e aqui eu quero pegar o lado oposto da coisa, Nelson, se você me permite mais uns minutos, para lembrar os irmãos da nossa responsabilidade quanto aos falsos ou verdadeiros médiums. Porque muitas vezes a pessoa que está do lado de lá é um verdadeiro médium, mas nós, do lado de cá, passamos a endeusar aquele médium, passamos a reverenciar aquele médium como uma figura assim, super poderosa, quem eu preciso reverenciar. E não é isso, gente. Médium não é para ser reverenciado, médium não é para ser idolatrado, né? Quem é um médium? Médium é um cidadão, é um espírito devedor do passado que encarnou com o perispírito mais expandido para poder trabalhar em função do próximo para resgatar os seus infelizes atos do passado. Esse é o médium, exceto o médium missionário. Médium missionário, eu só conheci um, Chico Xavier. O resto, nenhum deles. Ah, Gustavo, mas e o Divaldo? Olha, eu falo isso com tranquilidade, porque o próprio Divaldo fala isso, tá? O próprio Divaldo fala isso. Médium, referência para mim é o Chico Xavier. Nós todos estamos aprendendo depois dele. O próprio Divaldo fala isso. Então, mas de maneira geral, a gente endeusa os médiuns hoje em dia. Na internet, então, amigo, eu não vou dizer o nome aqui, mas tem uma pessoa
por aí, que hoje em dia ela está em alta na rede social, né, e as pessoas endeusam ela de uma forma assim, como se ela fosse o enviado de Deus na terra para consolar os aflitos. Gente, ela tem um trabalho muito sério, não estou aqui desmerecendo, mas a gente precisa se policiar para que a gente não faça um endeusamento de um médium. Não é esse o nosso papel. Deixa eu andar com o papo, senão o tempo termina. Então nós falamos aqui de 5. Fica à vontade, Gustavo, tá ótimo que também são questões do momento. Vai lá, força. Deixa eu só fechar o 7, que aí a gente volta para o nosso bate-bola. Eu sei que eu puxei para mim aqui, eu te peço perdão, mas é que eu preciso falar o 7 para a gente entender a transição. Tá? Então, o primeiro, haverá falsos cristos. O segundo, haverá guerra. O terceiro, haverá cataclismas. O quarto, aquele que falará em meu nome está perseguido. O quinto, haverá falsos médiuns. O sexto, o mal se elevará de tal forma que o bem ficará acanhado. Quer dizer, a gente vai olhar ao nosso redor e parece que só vai vir notícia ruim. Né? O mal vai se elevar de uma forma que o bem ficará acanhado. Gente, está acontecendo todos os dias. A gente olha para fora, parece que só tem notícia ruim. É notícia ruim o tempo todo, é coisas acontecendo que a gente fica assim sem dormir. Né? É o mal que está se elevando. Roubos, crimes, corrupção, ataques, né? Crimes passionais, né? O preconceito que volta e que nunca acaba. Então, o mal vai se elevar de tal forma que o bem ficará acanhado. Você liga a televisão aqui no Brasil, no horário do final da tarde, os programas policiais, só tem tragédia, gente. Ah, mas não tem coisa boa acontecendo por aí? Tem, mas não vira notícia. Só vira notícia coisa ruim. Tragédia, morte, sequestro. Quer dizer, o mal está se elevando e o bem está ficando assim, ó, tímido de aparecer. Então, Jesus nos deu 6 sinais. Olha que bacana, para a gente entender que isso já está acontecendo. Quando Kardec fala lá na Gênesis que grandes coisas acontecerão, são essas 6 que o Cristo fala. E aí vem a 7ª, que é o desfecho, para a gente saber da transição planetária. O Cristo fala assim aos seus discípulos: quando o meu evangelho estiver se espalhado pela terra, então haverá chegado o dia. Esse é o dia da transição planetária. Quando que vai se concretizar a transição planetária? Quando o evangelho do Cristo estiver sido espalhado pela terra. Então, cabe a nós sermos propagadores do evangelho, estudarmos o evangelho, vivermos o evangelho e espalharmos o evangelho pelo planeta. Tem muitos países que ainda não conhecem e não vivem o evangelho. E é por isso, meu amigo, que você, Nelson, está aí em Portugal hoje. Porque você foi aí levar o evangelho. Você já está espalhando o evangelho pelo mundo. Quando Jesus disse, quando o meu evangelho espalhar pela terra, haverá chegado o dia. Você já é um espírito, não estou engrandecendo, pelo amor de Deus, que está fazendo a sua parte de difundir o evangelho pelo planeta. Isso vai acontecer cada vez mais. Então, quando vai acontecer a transição? Quando a gente fizer a nossa parte, que é pegar o evangelho e espalhar pelo planeta. Falei muito. Perfeito, Gustavo. Excelente quando eu pontuo assim, né, os 7 pontos, porque ele dá as referências, a gente se situa melhor e vai percebendo, né? A lista, check, número 1, número 2, check, número 3. E conforme você foi falando aqui, eu fui anotando várias questões aqui, realmente percebendo o momento atual. Até quando você falou do cataclismo social, você falou assim, aqui no Brasil, não sei aí. Aqui em Portugal tem agravado um pouquinho mais, mas não tanto quanto aqui os vizinhos, e hoje até estão fechando uma eleição aí, hoje, não sei se já saiu o resultado ou não, aqui, um país muito próximo, que é a França, onde tem um maior número de imigração de portugueses, então a gente tem uma conexão muito forte aqui em Portugal com a França, de uma forma por causa do partido que está para entrar, e pronto, tem toda a questão política, e já várias lojas já se fechando e estão esperando tempos nebulosos lá
a nível social, de quebra-quebra, aquela confusão toda, que já faz parte, infelizmente, de um cotidiano da França, para quem acompanha um pouco aí as notícias internacionais. Mas não só França, a gente tem os Estados Unidos também nessa vertente muito complicada nos últimos, vamos colocar aqui, os últimos 8 anos, pelo menos, e agora está para eleições lá de novo. Mas independente de político ou não, porque sempre tem um lado da direita, da esquerda, do centro, e a questão aqui não é discutir política, mas é um pouco daquilo que o Gustavo falou, da intolerância, do extremismo de um lado ou de outro, da forma agressiva, violenta, da não aceitação, da opinião diferente. Pronto, o Gustavo gosta de camisa branca, eu gosto de camisa verde, e aí, como é que faz? Eu não sou Palmeiras, tá? Posso falar que eu sou Flamengo, umas brincadeiras à parte. O que acontece aqui? A gente pode se aceitar e se respeitar, ele está com a camisa branca, eu estou com a verde, a gente pode brigar e xingar um outro e cancelar. Hashtag fora Gustavo, hashtag fora Nelson. Como diz Joana de Ângeles, olha, vou trazer uma referência de Joana aqui, está no livro Diretrizes para o Êxito. Ela traz o Cristo, relembrando que o Cristo nos diz: amai-vos uns aos outros. Não é armai-vos uns contra os outros, tá? O que vem acontecendo é isso. A gente está trocando um pouquinho aqui o amai-vos para o armai-vos, que é essa impressão que dá na nossa sociedade, como o Gustavo falou, no ambiente familiar, a gente traz esse conflito, que o conflito não está fora, o conflito está aqui dentro, pessoal. A violência, a vibração, a conexão. Outra coisa que o Gustavo falou aqui que eu achei interessante é o seguinte: o mal se elevando, né, as notícias, todas as calamidades, as violências, etc. e tal. E o Gustavo lembrou uma coisa importante: tem muita coisa boa acontecendo, mas vamos lá, será que a culpa é da mídia? Ou será que somos nós que nos conectamos e damos audiência a certos tipos de informação, porque a gente se conecta ainda, que de alguma forma é a nossa vibração, é isso que a gente está buscando. Exatamente. O que eu quero dizer com isso? Olha só, talvez aqui na nossa live a gente tenha aqui meia dúzia de pessoas conosco, depois vai ter mais gente, e a gente está tentando aqui, humildemente, discutir um pouco sobre transição planetária, sobre o Cristo, como fazer diferente, como melhorar, como aprender a amar e por aí vai. Mas olha só, se o tema fosse aqui, 2057, o mundo vai acabar, segundo o Espiritismo, ia viralizar, eu não ia... Aí não ia, o contador aqui, tem um monte de gente falando, não é, e briga, e confusão, eu tive uma premonição, aí o Gustavo vai dar aí um sonho, eu também, o Nelson mediúnico, que pá, e pronto. E esse o conteúdo que a gente quer consumir? É por aí ou não? Fica o questionamento. A gente ainda gosta do espetáculo, né? O ser humano ainda gosta do espetáculo. A gente está público, né? Isso aí só acontece nas redes sociais, nas emissoras de TV, porque tem audiência. Se não tivesse audiência, não seria assim, né? E já partindo para o raciocínio final aqui do nosso bate-papo, eu pego todo esse contexto que nós traçamos até agora, de que, de fato, nós estamos vivendo um período de transição planetária, né, e não deixamos dúvida de que estamos, e trazemos ele para a literatura espírita, para uma obra chamada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, a gente pode associar essa obra, esse título, né, de Humberto de Campos, através pelo Chico Xavier, com o contexto da transição planetária e entendermos o tema do nosso bate-papo hoje, ser cristão em tempo de transição planetária. O livro fala do Brasil, mas nós vamos abrir o nosso raciocínio para todos. Por exemplo, o livro chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Joia. Quando você lê o título, Brasil, Coração do Mundo, tá, se o Brasil é o coração, o que é o resto do mundo? Anatomicamente falando, o corpo. Se o Brasil é o coração, o mundo é o corpo. Joia. Qual a função do coração? Bombear sangue para o corpo.
O sangue chega cansado, se reabastece, volta para o coração, e o coração joga sangue reabastecido para o resto do corpo. Quem está dentro do coração? Quem está dentro do Brasil? Nós. Nós. Então aí a gente vai entender por que nós estamos vivendo num país cristão como o nosso, não só espírita, e serve para você, que está em qualquer lugar do mundo, mas que é cristão. Serve para você também, que é cristão, está em Portugal, na França, qualquer lugar da Europa ou do mundo. Se você é cristão, esse raciocínio serve para você. Porque nós estamos aqui num país eminentemente cristão, seja espírita, católico, seja evangélico, o que for, todo mundo tem uma crença do Cristo, todo mundo mais ou menos acredita, todo mundo estuda o seu livro, tem essa proximidade com a sua fé. Para quê? Eu poderia ter nascido em qualquer lugar do mundo. Não, eu nasci no Brasil. Por quê? Porque eu vim aqui conhecer o Evangelho, vivenciar o Evangelho, aprender o Evangelho, para que eu seja bombeado para o corpo, para o mundo. Então, nas minhas próximas encarnações, eu estou falando eu, mas é todo mundo, tá? Todos aqueles que são cristãos. Viemos aqui aprender o Evangelho, para a gente ter uma base de Evangelho, e depois nós seremos bombeados para o mundo. Então, as nossas próximas encarnações, provavelmente, não serão mais no Brasil. Nós vamos encarnar em outros países, com a função, com o objetivo de levar o Evangelho, que é o item 7 que Jesus falou. Quando o meu Evangelho estiver espalhado pela terra, haverá chegado o dia. E quem vai fazer isso? Nós. Mas primeiro a gente precisa aprender o Evangelho. Primeiro eu preciso ter conhecimento. Eu preciso viver o Evangelho. Interiorizar o Evangelho. E aí então nós seremos espalhados pelo mundo. E nas nossas próximas encarnações, a nossa missão é falar do Evangelho. Agora veja, não necessariamente, Nelson, nós seremos espíritas. Porque eu posso nascer num outro país, eu posso nascer lá no sul da África, eu posso nascer lá no norte da Alemanha, eu posso nascer em qualquer lugar do mundo, e não necessariamente ser espírita. Eu posso nem ser religioso. Eu posso, por exemplo, ser um médico. Só que eu serei um médico espiritualizado. Eu serei um médico que já enxerga as coisas além da matéria. Eu posso ser um artista. Só que eu farei uma arte elevada. Eu não farei essas músicas de hoje em dia que estão por aí. Então, não necessariamente eu serei um religioso. Eu posso ser um pastor evangélico. Poxa, posso. E acho que já existem alguns que estão vindo de encarnações como espíritas, tá? Por quê? É preciso que se difunda a ideia da reencarnação. Mas se eu for lá na igreja falar de reencarnação, o Nelson for lá, eles vão brigar com a gente. Ah, o espírita veio aqui causar confusão, veio aqui trazer polêmica, vai haver briga. Então, isso acontece. Mas se o pastor falar alguma coisa nesse sentido, opa, pera um pouquinho, não é? Será que não é bem assim mesmo? Só mais um exemplo. Eu posso nascer líder do Talibã, depois de uma encarnação onde eu conheci o Evangelho. Sim, porque lá no Talibã não existe o perdão. Lá não existe o amor. Lá é olho por olho. Lá é vingança. E se eu for lá falar para eles perdoarem os outros, se eu for lá falar do Cristo, eles vão me matar. Eles vão brigar comigo. Mas agora, se o líder deles falar, gente, vamos fazer diferente dessa vez? Vamos revidar, não? Vamos dar o perdão para esse aqui? Os outros vão dizer assim, tá. Então tem que nascer alguém lá no meio. E esse alguém tem que ser elevado ao posto de líder, para que ele consiga mudar todo um pensamento. Então, ser cristão em tempo de transição planetária significa interiorizar o Evangelho, viver o Evangelho, para sermos trabalhadores do Cristo nas próximas encarnações, aonde quer que nós iremos encarnar, que nós possamos chegar lá e trabalhar em função do Evangelho,
É grande a minha seara, mas são poucos os trabalhadores, disse Jesus. Então, sejamos nós, aqueles que assumamos o trabalho, que assume o trabalho, que vai para o porto de combate e dissemina o evangelho na terra. A quem mais é dado, mais será cobrado. Prepare-se, meu amigo. Se você achou que estava difícil, por enquanto, é só treino. A missão está vindo ainda pela frente. Que você se prepare, que você introduza o evangelho, porque daqui para frente a gente vai estar junto levando o evangelho para o mundo afora. Muito bom, Gustavo. Eu vou aqui abrir um pouco, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não sou bom, sabe, Gustavo? Eu não sou bom, Nelson, de falar, eu sou meio tímido, sou meio introvertido, eu não tenho dom da oratória. Mas melhor do que falar, sabe o que é? É demonstrar na prática, no dia a dia, o ser cristão, esse amor que a gente vai aprendendo, é tirar essa teoria toda que a gente sabe aqui do Cristo e trazer para a prática. Para onde? Para os pequenos atos do dia a dia. É nos pequenos atos que a gente pode observar, muitas vezes, como é que dá para fazer melhor, porque sempre dá para melhorar um pouquinho. Aquela velha pergunta clichê, o que o Cristo faria agora? Aí a gente vê, talvez, como é que a gente está distante, mas, mais uma vez, é trazer a consciência para o exercício, para a prática, para dinamizar esse entendimento, essa compreensão. Porque, senão, o Cristo fica lá no altar, o Cristo fica lá na palestra, o Cristo fica lá na Bíblia, o Cristo fica lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquela coisa bonita, mas muito distante, sabe? E o Cristo é para se trazer para a nossa vivência, para o dia a dia. Eu faço sempre aqui a oração, e quando eu faço oração é porque eu compartilho do modo que eu vejo, tá? Eu vou compartilhar com vocês que eu fiz a oração aqui ainda há pouco no início do programa. Jesus, meu amigo, o amigo Jesus, é aquele que está do lado, aquele que está o tempo inteiro, 24 horas por dia, ao nosso lado. Como, Nelson? Quando a gente quiser. Quando a gente quiser. Dá para trazer ele para o nosso lado, para a nossa vida. Mas é difícil. Claro que é difícil. Se fosse fácil, a gente já não estaria mais aqui. Olha só, sabe quem é o cristão raiz? O cristão raiz é aquele que escutou Jesus e seguiu. Eu aqui, posso falar por mim e o Gustavo também, que é o que a gente está falando, imagino que a maioria de nós, estamos nessa busca ainda, nesse esforço, nesse exercício de encontro a Ele. Não vai cair do céu, pessoal. Vai vir gradualmente através da nossa caminhada, do nosso esforço. Quando? Quando a gente quiser. Por isso que o convite que o Gustavo fez de difundir o Evangelho mundo afora, não só na próxima encarnação. Então deixa para a próxima encarnação, né? Vamos jogar para frente. Dá para divulgar o Evangelho sem mesmo falar do nome de Jesus. Que vem com esse papo de Jesus, papo chato, papo de crente. É como o Gustavo falou, vou lá na festinha, que esse papo de crente aí, tá maluco, coisa chata. Já cria logo um bloqueio. Se você percebe que tem bloqueio, não conversa de Jesus, mas fala de amor. Exatamente, só configura. Só dá uma roupagem nova. Chama a atenção de uma outra forma e passa a mensagem. Melhor do que a mensagem verbal é a mensagem através do exemplo. O exemplo que edifica, o exemplo é que fica. Então, o convite para todos nós, e claro, hoje em dia, só para ampliar mais um pouquinho aqui, através da internet, a gente tem esse campo aberto, não só aqui nessa conexão Brasil-Portugal, mas mundo afora agora, ainda mais, sabe com o quê? Com inteligência artificial. Eu venho acompanhando aí algumas questões muito interessantes, onde já posso até dar um spoiler aqui, o Gustavo vai começar a sair vídeo dele falando em chinês, falando em coreano, porque dá para botar na inteligência artificial e muda a boca e fala a língua da pessoa lá do outro mundo, lá em chinês, que vai nos capacitar o quê? De um chinês um dia, cair no vídeo do Gustavo e falar, quem é esse careca maluco aí? Interessante que ele está falando, olha só, olha. Que é essa mensagem consoladora, que há tanto sofrimento no mundo ainda, por ignorância nossa, ignorância desse mundo espiritual, ignorância dessas verdades que hoje nos consolam, que nos abraçam, que é o que a doutrina nos traz.
Gustavo, vou passar a palavra para você. Desculpa pelo careca, tá? Imagina, eu sou super careca. Eu sou careca ao extremo. Mas olha, como você disse, dia desses alguém me perguntou, Gustavo, como que eu falo de Jesus para os meus filhos? Eles são pequenos ainda, eu não consigo encontrar meios de falar de Jesus para ele. E eu disse para a pessoa isso que você disse, eu falo, olha, a gente para falar de Jesus não precisa falar de Jesus. Isso é o máximo que a gente pode dizer. A gente para falar de Jesus não precisa falar de Jesus. Toda vez que você fala de respeito, você está falando de Jesus. Toda vez que você fala de honestidade, você está falando de Jesus. Toda vez que você fala de amor, você está falando de Jesus. Né? Então, a gente pode falar de evangelho de várias formas, porque evangelho, eu quero fechar com essa fala, evangelho não é um livro. Para quem acha que evangelho é um livro, está equivocado. O evangelho, ele é vivo. O evangelho, ele é uma prática. O evangelho é o dia a dia. O livro é só a teoria, mas não serve para nada. O evangelho, ele é vivo. Se você não vive, se você não sente o evangelho, não vive ele, sua teoria não serve para nada. Tem 2 exemplos que eu quero dar aqui. O primeiro exemplo está no filme Divaldo, Mensageiro da Paz, né, com a Joana de Ângeles, quando o Divaldo começa a aprender a doutrinar, e ele observa ali algumas doutrinações iniciais, e tem um doutrinador que se perde, e aí uma senhora assume a doutrinação e leva com muito amor. E a Joana de Ângeles vem para o Divaldo e fala, tá vendo? Ela é analfabeta. Ele é analfabeta. Ela nunca leu nenhum livro, mas ela tem o evangelho dentro dela, ela é por amor. Por isso que ela tem essa ascensão sobre os espíritos obsessores, porque moralmente ela está lá em cima. Então, o evangelho é isso, é sentimento, é vivência. Aqui em casa, a minha filhinha pequena, ela tem 6 anos, quando eu saio para fazer palestra, eu chego um pouquinho depois, ela dorme na minha cama com a minha esposa. Quando eu chego, ela está dormindo na minha cama. Né? Isso acontece com uma frequência muito constante. E aí, eu vou lá, pego ela nos braços, né? Pego ela nos braços e levo ela para o quarto dela. Mas eu sempre tive a dúvida se os meus filhos realmente conhecem o evangelho, porque faz evangelho desde que nasceu, ou se eles decoraram. Porque o meu filho, ele fala, não praticar falso testemunho, ele fala, não faça os outros que ninguém espera você. Ele repete algumas coisas assim, né, que são fora a caridade, não há salvação. Ele fala algumas coisas que eu não sei se ele decorou ou se eles estão aprendendo mesmo. Né? E aí, então, quando eu pego a minha filha e eu pego ela nos braços e levo ela para o quarto dela, eu sempre dou um beijinho nela, falo, papai te ama, tal. E aqui a minha vaidadezinha sempre quis que ela soubesse que era eu. Eu falo, poxa, ela vai crescer, eu não vou mais conseguir pegar ela no colo, ela não vai lembrar que o papai pegava no colo, com carinho, com amor, e levava para a cama dela quase todos os dias, que ela está dormindo, ela nem vê o que eu faço por ela. E aí um dia eu falei, eu vou perguntar. Falei, filha, você sabia que quando o papai chega, você está dormindo no quarto do papai? Eu sei, papai. E o papai pega você no colo com o maior carinho, te dá um beijinho e te leva para sua cama. Você sabia disso? Ela falou assim, eu sei. Falei, mas como que você sabe se você não vê? Ela falou assim para mim, eu não vejo, mas eu sinto. Então, isso é evangelho. A gente não precisa ver. A gente só precisa sentir. E naquele momento, eu fiquei até emocionado, e naquele momento eu tive a convicção de que os meus filhos estavam aprendendo o evangelho. Porque eles não estavam decorando, eles estavam sentindo o amor, o carinho, o respeito. Então, que você que está aí nos vendo hoje possa sentir o evangelho, não só ler o evangelho. E tome a decisão na sua vida de viver o evangelho e espalhar o evangelho. O reino de Deus está dentro de nós. Instale o reino de Deus dentro de cada um de nós e seja um trabalhador da serra do Cristo. Perfeito, Gustavo. Fecha para a gente, por favor, Gustavo, com uma oração, para a gente terminar. Vamos lá. Primeiro, quero agradecer a você, as pessoas que participaram conosco.
o espaço mais uma vez. Um bate-papo muito bacana. Gostei muito de participar. Estamos à disposição sempre. Mestre e amigo, neste momento de finalização, nós só temos agradecimento, Jesus. Nós estamos aqui vibrando gratidão pela oportunidade que temos de poder refletir a respeito dos teus ensinamentos, da tua vontade para nós, e pedir à espiritualidade que nos fortaleça, para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós estudamos, aquilo que nós acreditamos, a fim de contribuir um pouquinho, Jesus, uma pequena gota no oceano, a espalhar o Evangelho. E se nós pudermos, Jesus, tocarmos apenas um coração que seja, nos sentiremos felizes por estar colaborando com a tua obra, Jesus. Que a espiritualidade tenha misericórdia dos nossos equívocos e nos fortaleça perante a missão que hoje nos cabe. Em teu nome, Jesus, agradecemos por tudo que recebemos. Hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gustavo, mais uma vez, obrigado. Obrigado por estar aqui conosco. Foi excelente estar aqui de volta. Quem não tem o Gustavo, está aí embaixo, olha, @Gustavo.espiritismo, está lá no Instagram, 1 milhão de vídeos ótimos, recomendo, e também o canal no YouTube do Gustavo, tá? Com lives, vídeos, entrevistas, super interessante também, para quem não conhece. E fica aqui o convite, vou voltar ao convite que eu já fiz lá no início, para quem está chegando agora. Eu já tive com o Gustavo ano passado, num outro programa, numa outra plataforma, mas muito parecido, se chama o Resenha Espírita, aqui é um bate-papo, uma conversa. Quem quiser, busca lá no meu YouTube, está lá no nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares, o programa Resenha Espírita, procura lá a foto do Gustavo, ou então me manda um direct que eu encaminho para vocês, tá bom? Pessoal, beijo e abraço a todos e até mês que vem com o programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gustavo. Grande abraço. Tchau, tchau.